Bom dia para você, bom dia, é bom estarmos juntos mais um domingo para celebrarmos a Jesus, para cantarmos que Ele é essa fonte, que Ele é tudo que nós precisamos e que nele nós encontramos provisão para todas as nossas necessidades, todo o anseio que há na nossa alma. Bom, eu achei que hoje, domingo, dia 8 de setembro, a gente ia estar com calor aqui. Tá estranho, né, pessoal? Cada domingo uma surpresa. É domingo com fumaça, é domingo que devia estar quente, frio. Domingo que devia estar frio, está quente. Brasília, né? Brasília trazendo suas surpresas. Bom, hoje eu quero conversar com você e dar início a uma nova série de mensagens que nós vamos, pela qual nós vamos passar pelos próximos 4 domingos, hoje e os próximos 3 domingos. Nesse semestre, como eu falei com vocês que nós usaríamos a nossa conferência que aconteceu lá no finalzinho de julho, usaríamos a conferência para dar um start mesmo nessa estação de plantação da visão da igreja. A gente vem vivendo durante os últimos meses esse processo, de formação, consolidação do que se tornou a Igreja Batista Alicerce. E no primeiro semestre foi muito trabalho naquelas questões mais formais, aquelas questões às vezes até jurídicas mesmo, de elaborar e aprovar estatuto e toda aquela parte para a formação mesmo dessa igreja. Agora, no segundo semestre, nós vamos nos dedicar a entender qual é a vocação que Deus tem para nós. Qual o chamado que Deus tem feito arder no coração desta igreja para que nós caminhemos juntos na direção que Jesus quer que nós caminhemos como igreja. Eu venho compartilhando com vocês desde o ano passado isso, de que eu entendo que, assim como eu tenho uma vocação e você tem uma vocação dada por Deus, e a sua vocação pode ter várias características semelhantes à minha vocação, mas cada um tem no seu jeito de ser, na sua história de formação e na sua relação com Deus, cada um vai ter características muito próprias, específicas, de exercer e entender sua vocação. Eu sou pastor, Deus me chamou para o ministério pastoral, pastor Norberto é pastor, Deus chamou para o ministério pastoral, mas nossos exercícios vocacionais têm suas características específicas, porque nós somos diferentes e Deus quer assim. E eu entendo que as igrejas também são assim. Cada igreja tem uma vocação, cada igreja tem um chamado. E é muito importante que eu, como pastor, e você, como membro dessa igreja, nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus que vai nos dizendo: é assim que eu quero que você exerça sua vocação, é nessa direção que eu quero que você vá, é dessa maneira que eu quero que você faça, é com esse foco que eu quero que a minha obra se realize através de vocês, através dessa igreja. E assim foram se formando os nossos pilares, foi se formando a nossa declaração de visão da igreja, que é formar vidas para Jesus através dos 4 pilares: palavra, adoração, comunhão e cuidado. Então, nesse semestre, a gente está muito focado nisso, em falar muito sobre isso, sobre a nossa missão de formar vidas em Jesus, sobre esses pilares que formam o nosso jeito de fazer isso. Então, na última série, antes da pregação do professor Erlan aqui no domingo passado, nós falamos sobre um pilar que foi... Quantos lembram aí qual foi o pilar que nós tratamos no mês passado? Lembram? Comunhão. Alguns lembram. Ai, que bom, que susto. Pensei que a gente ia ter que repetir a série esse mês agora. Tem uma história de um pastor, que veio pregar. Eu ouvi isso há muitos anos. Não sei nem se foi do pastor Mateus que eu ouvi a história, mas eu lembro que eu ouvi essa história. E o pastor veio pregar, aí pregou a mensagem, foi aquela bênção e tal, foi todo mundo para casa. Domingo, chegou o próximo domingo, o pastor pregou a mesma mensagem do domingo anterior.
ficou todo mundo assim meio desconfortável e tal, mas tudo bem, pastor. Às vezes esqueceu, né, que já pregou, mas está tudo bem, é benção de qualquer jeito. Foram embora para casa. Terceiro domingo, o pastor chegou, pregou a mesma mensagem do último domingo. Aí um irmão mais corajoso falou: pastor, já é o terceiro domingo que o senhor prega a mesma coisa. Aí ele falou: quando vocês aprenderem o que eu preguei, eu passo para a próxima pregação. Então o pastor vive com essa certa frustração, assim, a gente prega e ninguém lembra do que a gente pregou, mas tudo bem, assim a gente vai vivendo ao longo da vida. Agora, nós estamos entrando numa série de mensagens para fortalecer um outro pilar, que é o pilar cuidado. Nós, como Igreja Batista Alicerce, entendemos que cuidado é uma característica nossa. E esse cuidado se revela das mais diferentes formas. Ele se revela propriamente como a palavra nos leva a pensar, que é essa disposição em estar como um agente de cuidado, de acolhimento, de atenção, de cura na vida uns dos outros, mas cuidado é uma expressão para nós aqui que se diversifica ainda mais através de outras ações, de outras identificações do que significa o pilar cuidado. Então nós vamos entrar a partir de hoje numa série chamada A Ponte, chamados para manifestar Jesus. A Ponte, chamados para manifestar Jesus. E hoje eu quero conversar com você nesta mensagem sobre ponte para os que se perderam. Cuidado para nós é isso daí, é manifestar o ministério de Jesus. E há inúmeras possibilidades de expressarmos aquilo que Jesus começou, o seu ministério, e que ele comissionou aos seus amigos. Nós podemos exercitar este pilar chamado cuidado no cumprimento de cada ministério que nós temos na igreja, de cada trabalho que compõe essa igreja. A gente pode exercitar o pilar cuidado servindo no estacionamento, servindo na recepção, servindo no café. Inclusive o pessoal do café está precisando de voluntários. Se você gosta não só de tomar café, mas gosta de fazer café, eles estão recebendo voluntários. Kids, som, iluminação, a própria adoração aqui, assistência social, que é um ministério que a gente ainda não tem, mas com o tempo vamos desenvolver, missões, que também nós vamos desenvolver como igreja, nossa visão missionária e nossas ações missionárias. Exercer cuidado, gente, como um pilar, significa assumir, eu e você pessoalmente assumirmos a vocação para a qual Deus nos chamou, para manifestar o ministério de Jesus através dessa vocação, em qualquer área, servir para que Jesus seja conhecido, para que pessoas sejam transformadas pela graça, presença, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez eu assisti uma entrevista, numa conferência online, uma entrevista com o pastor Rick Warren. Quantos já ouviram falar do pastor Rick Warren aí? O pastor Rick Warren é autor de um dos livros mais vendidos no mundo, chamado Uma Vida com Propósito. E ele deu uma entrevista em uma conferência que eu assisti online. E nessa entrevista foi perguntado para ele o seguinte: pastor, para você o que significa evangelizar? O que significa evangelismo? E ele respondeu da seguinte maneira: evangelismo, está aí no telão, pode botar aí pessoal. Evangelismo é construirmos uma ponte entre o nosso coração e o da outra pessoa, e então fazer Jesus passar por ela. E eu achei tão interessante isso, tão bonita essa definição do que é evangelizar, do que é agir para manifestar Jesus na vida de outra pessoa, para que essa pessoa conheça o amor, a graça e o Evangelho de Jesus Cristo.
É essa relação em que nós intencionalmente abrimos um caminho para que aquela pessoa que não conhece, que não aceita, que não acredita, que tem preconceito, que tem dificuldade, ou às vezes até uma pessoa que já conheceu, já caminhou com Jesus, mas criou barreiras e construiu muros contra isso, a gente consegue, através do nosso relacionamento, através da nossa disposição, criar um caminho por onde Jesus chega ao coração da pessoa. Para nós, aqui da Igreja Batista Alicerce, preste atenção bem nisso, porque isso tem muito a ver com a nossa formação de cultura. Para nós, evangelizar não é somente e especificamente o exercício de persuadir alguém à fé em Jesus. Exercer o pilar cuidado em cada ação e interação é construir uma ponte entre nós e as pessoas para formar vidas em Jesus. Evangelismo não é somente aquele clássico movimento de sairmos às ruas para intencionalmente interagir com pessoas, convencê-las do Evangelho e levá-las à confissão de Jesus Cristo. Isso é evangelismo, sim. Mas nós entendemos que também nós alcançamos pessoas com o Evangelho quando nós intencionalmente transformamos nossas ações, nossos serviços, numa maneira de expressar o caráter e a vida de Jesus às pessoas que nós convivemos, com as quais nós convivemos. Então, abra sua Bíblia aí, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 5. Esse texto que nós vamos ler, ele é como uma lâmpada, como uma iluminação sobre todo o tema desta série chamada A Ponte, chamados para manifestar Jesus. Nós vamos usar o texto, 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 17 a 20, nós vamos usar como uma entrada nesse tema. A palavra de hoje não é uma exposição deste texto, mas é a partir desse texto que nós vamos então entender o que de fato está programado para ser exposto hoje, desafiado, trazido como desafio para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quantos já tiveram a experiência de ir em uma embaixada? Entrar em uma embaixada? Tiveram aí a maioria a experiência de ir na embaixada dos Estados Unidos pedir visto, né? Para ir morar lá clandestinamente. Não, brincadeira. Para ir passear lá, né? Eu morei lá um tempo, 2 anos e meio. O que eu mais vi foi brasileiro lá indo para conhecer o Mickey e acabar ficando lá e morando na Disney, de verdade, né? Mas acho que a experiência mais comum é essa, de embaixada dos Estados Unidos. Talvez você tenha experiência com outras embaixadas aí. Mas é interessante, quando você entra numa embaixada, você está em território estrangeiro. Isso é para qualquer embaixada. A partir do momento que você passou do portão ali externo e entrou para as dependências daquele lugar, você está dentro dos Estados Unidos, você está dentro da Inglaterra, da Grécia, do país que for, você entrou em território. E aqueles que servem ali dentro, aqueles servidores da embaixada,
eles são representantes do país deles aqui. Então a embaixada é a representação do seu país em outro país. Quando a palavra de Deus aqui diz que nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo, significa que a nossa identidade, a partir do momento que nos tornamos discípulos de Jesus, a nossa identidade não é mais brasiliense, brasileiro, mas não vem antes essa identidade. A nossa primeira identidade é representar diante das pessoas, diante daqueles com quem nós convivemos, representar a pessoa de Jesus Cristo. A maneira como nós vivemos, como nós nos tratamos e tratamos o próximo, é que vai dizer para a pessoa quem nós estamos representando. E o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é que Deus escolheu que nós representássemos Jesus Cristo onde nós estivéssemos. O pastor Ray Ortlund escreveu o seguinte: sendo o Evangelho o que é e sempre será, a palavra reconciliação, a palavra da reconciliação, nossas igrejas deveriam ser os lugares mais reconciliadores, pacíficos e felizes na cidade. Somos tão abertos aos inimigos, tão mansos diante das injúrias, tão perdoadores para com os que não merecem. Se conseguirmos fazer as pessoas ficarem com raiva de nós, que seja por essa razão. Nos recusamos a participar de suas batalhas egoístas. Estamos seguindo um chamado mais elevado. Somos os pacificadores, os verdadeiros filhos de Deus. É o que esse pastor diz que deve acontecer na igreja. Nossa missão é construirmos uma ponte por onde Jesus chega ao coração do outro. Se você quiser anotar, anote isso, vai estar ali no telão. Qual é a nossa missão? Construirmos uma ponte por onde Jesus chega ao coração do outro. Mais uma vez, olhe para a sua Bíblia e abra no texto agora do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Nós vamos relê-la e relembrá-la. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, conta a história conhecida, cantada, né? Se hoje fosse o pastor Norberto pregando aqui, com certeza a gente ia cantar. A música que já virou sertanejo, já virou samba, já virou todos os ritmos possíveis, essa música já virou. Vocês sabem de que música eu estou falando, sabem? Então canta aí, gente, vai. Quem vai puxar? Vai, quem vai? Vai, gente. Vai, Joabe. Puxa. Não? Como Zaqueu, quero subir. Todo mundo sabe. Tá vendo? É só começar que vocês não param. É essa música que conta a história desse camarada simpático, se tornou simpático, né? A todos nós, por causa da história dele. Vamos relembrar essa história. Diz lá Lucas 19, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó. Jesus já estava a caminho de Jerusalém, já muito próximo do momento da sua prisão e, consequentemente, sua crucificação. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos de Jericó. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou ao quê, gente? Achou bonito? Achou legal? O povo começou a se queixar e eles diziam que ele se hospedou na casa de um pecador. Essa expressão significa assim: Jesus foi para a casa de um cara que ninguém deveria visitar, um cara que devia ser simplesmente desprezado por todo mundo, mas Jesus foi lá na casa dele, sentar com ele, comer com ele, se hospedar lá com ele. Zaqueu, porém, e aí já na casa de Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, e aí se você tiver com a sua Bíblia impressa, grifa na sua Bíblia, grava esses versos aí, 19 e 20, porque são o foco hoje da palavra desta manhã. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Preste atenção nisso. Jesus aqui faz declarações muito fortes e significativas para aquele contexto, significativas por essas afirmações se dirigirem a Zaqueu, significativas por essas afirmações estarem dentro de um contexto em que as pessoas ao redor, observando o movimento de Jesus ir à casa de Zaqueu e se hospedar lá, criticaram, dizendo: como é que pode este homem, se referindo a Jesus, hospedar-se na casa de alguém desprezível, alguém que é considerado por nós pecador, com quem nós não deveríamos ter nenhum tipo de associação. Jesus escolheu ir para a casa dele. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, ele faz essas 2 declarações. Primeiro, ele diz: verdadeiramente este homem é filho de Abraão. E segundo, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era publicano. Talvez você não esteja tão familiarizado com o conceito disso. Ser publicano naquele tempo era ser parte de um grupo que era realmente odiado por todas as pessoas, especialmente pelos judeus. Eles eram odiados por todas as pessoas porque eles eram enviados pelo Império Romano nas regiões que eles viviam, aqui no caso Jericó. Eles eram enviados, eram servidores do Império Romano, colocados nas suas regiões com a função de cobrarem impostos. Eles eram sempre acompanhados por um destacamento de soldados romanos para poder exercer força na cobrança dos impostos, e eles então cumpriam essa missão dada pelo Império Romano de cobrarem das pessoas os impostos para a manutenção do império. E como se trata de um Império Romano no sentido de muita opressão, e a percepção e a visão do império era de dominação mesmo, então quanto mais eles exercessem força e domínio sobre os outros povos, melhor. Então a cobrança de impostos tinha sim regras, previstas, mas obviamente no uso da força essas regras eram sempre forçadas para que o Império Romano tivesse mais e as pessoas tivessem menos. Então os publicanos eram instrumentos do Império Romano que comunicavam para o povo injustiça, comunicavam para o povo extorsão, comunicavam para o povo roubo mesmo. Quando um publicano chegava à casa ou ao comércio de alguém, já se sabia que dali sairiam seus recursos, o resultado do seu trabalho seria então roubado e retirado das suas mãos. E Zaqueu não era só um publicano cobrador de impostos, ele chefiava os cobradores de impostos, então ele era o maioral em termos de cobrança de impostos lá em Jericó. Esses caras não eram queridos por ninguém, fosse judeu ou não fosse,
eles não eram queridos por ninguém, mas eles eram especialmente odiados pelos judeus. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos publicanos era formada por judeus. Judeus que se corromperam ao Império Romano com o objetivo de enriquecerem. Por isso, os judeus odiavam tanto os publicanos, porque além deles extorquirem as pessoas, eles eram o próprio povo extorquindo o próprio povo. Eles tinham aberto mão da sua identidade como judeus e se vendido para a corrupção do Império Romano, para então enriquecerem. A conclusão na vida de Zaqueu, até o momento em que ele se encontrou com Jesus, é essa: Zaqueu se perdeu porque Zaqueu se vendeu. Vou repetir. Zaqueu se perdeu porque Zaqueu se vendeu. Acontece que nós não somos muito diferentes de Zaqueu na nossa caminhada cristã. Sabia disso? Muitos de nós também nos perdemos porque nos vendemos. As pessoas que se vendem se perdem. Essa é a primeira lição que a gente aprende olhando para a história de Zaqueu. É que as pessoas que se vendem se perdem. É por isso que Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus usa essa expressão, estava perdido, porque essa era a situação de Zaqueu. Zaqueu era um homem que conhecia, pela sua origem, conhecia o Deus que se revelou no Egito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele cresceu, ele viveu num contexto judeu, mas pela corrupção do seu coração, pelo desejo de enriquecer, pelo desejo de crescer e ter influência, pelo desejo de alcançar suas expectativas, pela vontade de realizar os seus próprios desejos, por qualquer desses motivos ou por todos eles ao mesmo tempo, Zaqueu escolheu abrir mão da sua fidelidade a Deus, abrir mão da sua identidade como povo de Deus, escolheu abrir mão de tudo isso e vender isso tudo em troca de ter riquezas, em troca de ter influência, em troca de ter poder no seu tempo. E às vezes eu e você, por coisas parecidas, menores ou muito semelhantes, nós também nos vendemos e por isso nos perdemos. Vender-se significa corromper-se, deixar-se levar pelo caminho mais fácil, deixar de lado o que é melhor, mais correto, mais sublime, honroso, deixar de fazer e viver as coisas como elas devem ser. Sabe, nossa relação com Deus, nos vender significa deixarmos Deus de lado, deixarmos os planos de Deus para nós em segundo plano, ou em terceiro, em quarto, ou simplesmente esquecer dos planos de Deus para nós. Nos vender significa deixar de lado a vontade de Deus, deixar de lado o chamado de Deus para nós. Significa desacreditar das promessas de Deus, desacreditar da igreja de Jesus, desacreditar, no modo mais trágico, desacreditar do próprio Deus. Zaqueu tinha feito isso. Zaqueu tinha desacreditado. Zaqueu provavelmente tinha desacreditado por conta de suas ambições egoístas, e às vezes eu e você também nos vendemos porque temos muitas ambições. Às vezes a gente se vende por falsas ideias de liberdade. A gente acha que Deus é um Deus que nos prende, nos impede de viver plenamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: liberdade não é fazer o que se quer.
porque quem só faz o que deseja é escravo do desejo. Liberdade é fazer o que você foi criado para fazer. É conseguir alinhar suas vontades, suas paixões e seus desejos com um propósito eterno que aquele que te criou estabeleceu para que você vivesse. Isso é a verdadeira liberdade. Mas tem muita gente que pensa que ser livre é fazer só o que se deseja. E porque se vendem para essa ideia, na realização sucessiva e insaciável dos seus desejos, constroem um caminho em que acabam se perdendo. A gente se perde por causa dos nossos desejos obstinados. Às vezes a gente sabe, eu via muito isso como pastor de jovens, infelizmente ainda vejo em faixas etárias mais maduras, pessoas que sabem que aquele relacionamento não é de Deus para ela, mas ela é obstinada e ela não aceita, ela quer a qualquer custo. E aí às vezes é através dessa obstinação que a pessoa se vende a esse desejo, às vezes até essa insegurança. Eu me lembro que, como pastor de jovens, conversando com uma jovem que sofria porque ela queria casar e na visão dela, a idade dela já estava ficando muito avançada, e ela disse para mim assim, com essas palavras: Deus não está resolvendo meu problema, então eu vou resolver. E muitos se perderam por causa disso. Se perderam porque se venderam a essa ideia de que Deus não está envolvido com as suas questões e de que você é capaz de resolver as suas questões melhor do que Deus. Mas tem gente que se perde, não só para saciar seus desejos, suas ambições, sua falsa ideia de liberdade. Tem gente que se perde porque se frustra, especialmente se frustra com pessoas. Tem gente que desiste de Deus porque alguém te traiu, desiste da igreja porque um líder te decepcionou, desiste do seu chamado porque alguém te frustrou e te deixou pelo meio do caminho. Às vezes a gente se perde e se vende porque as nossas expectativas sobre Deus eram erradas. Nós queríamos que Deus agisse de um jeito, mas não foi o jeito que Deus agiu. Nós queríamos que Deus agisse naquela questão, mas Deus, aos nossos olhos, não agiu. E aí nós nos vendemos a esses sentimentos, nos perdemos, nos rendemos e deixamos de lado os planos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mais uma vez, deixa eu lembrar a você, as pessoas que se vendem a essas coisas se perdem. Zaqueu foi chamado por Jesus de cima da árvore. O Senhor foi até ele para cumprir o seu chamado. Chamado que o apóstolo Paulo disse: Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Jesus foi até Zaqueu para fazer uma reconciliação. Jesus olhou para Zaqueu e sabia o nome de Zaqueu, e o chamou pelo nome e foi até a casa dele, porque no propósito de Deus em Cristo havia um plano para que aquele homem que estava perdido fosse encontrado. E é interessante que esse texto está no contexto do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é o evangelho que melhor descreve a parábola das coisas perdidas. Eu estou chamando de uma parábola só. A gente costuma pensar em 3 parábolas: a parábola
da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, ou o filho perdido. Mas hoje eu estou pegando essas três e falando, é uma parábola sobre aquilo que se perdeu e foi encontrado. É no Evangelho de Lucas que essas três parábolas aparecem sequencialmente e descritas da maneira mais minuciosa. E é interessante que isso é descrito no capítulo 15, essas três parábolas são contadas no capítulo 15. Um salto de 3 capítulos, caímos no capítulo 19 e entramos nesse momento. E esse momento, no ministério de Jesus, é um momento que se contrapõe a uma outra história muito conhecida. A história de um homem, ou alguns chamam de jovem rico. O homem rico procurou Jesus e disse, como posso ter certeza da vida eterna? E aí trava-se um diálogo. A conclusão desse diálogo é que Jesus diz para ele, abra mão do que você tem e me siga. E o texto diz que aquele homem foi embora triste porque era rico, porque era muito rico. Dá aí um pequeno salto e caímos na história de Zaqueu, um homem rico. Aquele primeiro homem rico foi embora triste porque era muito rico, mas este homem rico ouviu de Jesus, esse é verdadeiramente um filho de Abraão. Jesus está dizendo, enquanto todas as pessoas ao redor estão olhando para Zaqueu e o considerando perdido, o considerando pecador, vendo como ele abandonou sua identidade, sua fé, sua confiança em Deus, se corrompeu e se vendeu aos privilégios dados pelo Império Romano, enquanto todos estão enxergando uma pessoa desprezível, eu estou aqui na casa deste homem, reafirmando, ele é um filho de Abraão. Sabe por quê? Porque Zaqueu voltou. Porque no dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava distante foi reconciliado. Talvez você nesta manhã esteja na posição do Zaqueu da árvore. E Jesus está te chamando para a posição do Zaqueu da casa. O Zaqueu da árvore era corrupto. O Zaqueu da árvore tinha trocado tudo por dinheiro e poder. O Zaqueu da árvore tinha aberto mão da sua identidade em Deus para seguir seus próprios caminhos, para atender seus próprios desejos. Mas o Zaqueu da casa não. O Zaqueu da casa, ele falou, antes o que era para mim valioso, agora não é mais. O que antes para mim era lucro, agora não é mais. Não importa, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu tirei das pessoas injustamente. E o que sobrar disso, metade, eu vou dar para quem eu nem conheço e nem pode me retribuir. Porque eu quero com isso dizer, eu fui resgatado. Eu estou me reconciliando com aquele que me criou, com aquele que veio me buscar quando eu estava perdido. Talvez você seja essa pessoa que precisa sair da árvore e encontrar-se na casa com Jesus. Talvez você tenha se deixado levar por seus desejos obstinados, suas ambições egoístas. Talvez você tenha desistido por causa de frustrações com pessoas, pode ter sido com seu cônjuge, pode ter sido com um companheiro, uma companheira, pode ter sido com amigos, pode ter sido com líderes, pode ter sido com a igreja. Você pode ter vivido experiências que te fizeram escolher, abandonar, deixar e por isso se perder. Talvez você tenha se excedido na sua ideia
do que seja liberdade, e aí você se envolveu com coisas que na verdade te tornaram escravo e não livre. Talvez você esteja ainda nutrindo uma frustração por expectativas erradas a respeito de Deus. Então ouça isso. Pare de criar barreiras e obstáculos e ouça isso. Ouça isso. Jesus hoje quer entrar na sua casa e dizer o que disse sobre a sua vida, dizer o que disse sobre a vida de Zaqueu. O que estava perdido foi encontrado. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: hoje houve salvação nesta casa. Este homem é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar, veio reconciliar, veio ser ponte para o que estava perdido. Talvez você seja alguém que está andando distante da igreja. E quando eu digo distante da igreja, gente, não pensa em instituição, não pensa expectativa do pastor, nada disso. Não fui eu que inventei essa história de igreja não, gente. Quem inventou foi Jesus. Foi Jesus que disse: eu vou edificar minha igreja. Ser igreja é se identificar com essa declaração de Jesus: eu vou edificar a minha igreja. Ser igreja é dizer: eu faço parte dessa declaração. Quando Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja, Ele estava falando de mim. Estava falando de mim. E talvez você tenha andado distante da igreja de Jesus. Porque você se perdeu, você, parecido com Zaqueu, você foi se deixando levar pelas situações, pelas oportunidades, pelas paixões, pelos enganos e confusões que aconteceram na sua vida, relacionamentos, não sei, mas alguma coisa aconteceu ao longo da sua vida que você se perdeu e se vendeu e acabou no meio de uma multidão tentando enxergar ao longe quem é esse Galileu. Mas hoje Jesus está dizendo: não precisa subir numa árvore, não precisa disso. Eu sei quem você é e eu quero estar com você. E eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a sua identidade. Eu quero cumprir esse ministério que o Pai me deu de reconciliar com Deus aquilo que foi perdido. Então abra o seu coração nessa manhã para voltar. Abra o seu coração nessa manhã para voltar para Jesus. E eu quero também fazer um desafio para você que é igreja. Para você que está na igreja de Jesus, e é um desafio ainda mais sério para você que está na igreja de Jesus, chamada Igreja Batista Alicerce. Um dos nossos pilares é cuidado, e é através do cuidado que nós exercemos nossa vocação, e eu quero que você guarde isso daqui, ó. Manifestar cuidado é construir a ponte por onde Jesus reconcilia as pessoas que se perderam. Eu falei aqui bastante às pessoas que se perderam, mas eu quero falar agora a você, igreja. Nós precisamos agir como discípulos de Jesus, como seus imitadores, como seus repetidores, como seus continuadores. O texto de 2 Coríntios diz: somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo. Por meio de quem, gente? Por meio de quem Deus escolheu fazer o seu apelo? Por meio de nós, por meio de você e de mim, da sua vida. Deus escolheu você para dizer para esse mundo: Jesus Cristo veio para achar o que está perdido.
Deus escolheu a minha voz, a sua voz, Deus escolheu a minha vida e a sua vida, para nós sairmos de dentro dessa embaixada e invadirmos as ruas desse país estranho, dizendo: nós fomos enviados para dizer a todos: não precisam mais andar perdidos, porque o bom pastor veio nos buscar. Ele veio nos buscar. Talvez, na verdade, talvez não, com certeza, você tem um familiar, você tem um vizinho, você tem um colega de trabalho, você tem alguém perto de você, pessoas ao seu alcance, que precisam que você seja o construtor dessa ponte. Essa ponte que o Rick Warren falou, por onde Jesus vai passar. Essa ponte que Jesus é, reconciliando o que foi separado pelo pecado. Mas com certeza tem gente ao seu redor que precisa que você seja aquele que vai construir a ponte, para que eles saiam da árvore e entrem na casa, saiam do meio da multidão e ouçam de perto a voz de Jesus dizendo: você é um filho de Deus, e eu vim por você, eu vim para resgatar o que estava perdido. Quem vem à sua mente? Se tem alguém que vem à sua mente nesta manhã, família, amigo, colega de trabalho, quem for, eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje, de sair daqui e entrar pela segunda-feira em oração e com uma intenção: eu vou construir essa ponte, eu vou até essa pessoa e eu vou construir essa ponte, para que ela saia da multidão e venha para casa. Se você tem alguém em mente, se você está disposto a fazer esse compromisso nessa manhã, fique de pé onde você está, nós vamos orar juntos. Senhor, a história de Zaqueu é uma história tão linda, tão linda. O que o Senhor fez por este homem e o que esse homem aceitou viver a partir do encontro contigo, Senhor. Oh Deus, nos faz parecidos com Zaqueu. Nos tira mesmo, tira nosso coração de cima da árvore e coloca nosso coração dentro da casa. Tira a nossa vida dessa distância que nos faz buscar um relance, e nos coloca, Deus, na intimidade em que nós podemos, pela fé, declarar o mesmo que Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Nos dá, Senhor, essa experiência próxima, transformadora contigo. E, Senhor, nos usa, Pai, como aqueles que construirão pontes entre corações, essas pontes por onde Jesus vai passar, para resgatar os que se venderam e se perderam. Usa nossa vida, Deus, como ponte. Usa esta igreja como ponte. Nos faz com nossas mãos, com os nossos lábios, manifestarmos
Jesus na vida de todos ao nosso redor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Pode se sentar por um instante. Se você nessa manhã foi encorajado, instigado, aborrecido, qualquer coisa aconteceu com você aí ouvindo essa palavra, e você quer entender melhor, quer saber mais sobre Jesus, sobre essa relação com Deus, eu quero te encorajar a pegar uma ficha como essa que está na cadeira em que você está sentado, preencher e dar para um dos nossos voluntários, para a gente chegar até você pessoalmente. Através disso a gente vai conseguir chegar até você pessoalmente. Deixa eu contar uma curiosidade antes de chamar o Joabe aqui, sobre a história de Zaqueu. Tem dois historiadores do cristianismo, um chamado Eusébio de Cesareia e o outro Clemente de Roma. Existem registros dos dois que dizem que Zaqueu, depois dessa experiência, ele se tornou de fato um discípulo de Jesus e caminhou a partir dali junto com Jesus o resto da sua vida. Alguns dizem que ele estava entre aqueles que viram Jesus subir ao céu e foram comissionados, aguardaram o Espírito Santo e foram comissionados. Esses dois historiadores dizem inclusive que Zaqueu passou a usar um codinome. Ele deixou de ser Zaqueu e passou a ser chamado de Matias. E o capítulo 1 de Atos nos conta a escolha entre os apóstolos de um novo apóstolo. E o novo apóstolo escolhido para o lugar de Judas se chamava Matias. Alguns creem que Matias e Zaqueu eram a mesma pessoa. Eu não sei. Isso não está na Bíblia. Isso é uma história. Talvez seja uma história fictícia. Mas o que todos os historiadores concordam é que Zaqueu não ficou somente na casa. Jesus saiu da casa de Zaqueu junto com Zaqueu. E nem mais com a casa Zaqueu se importou. Ele se tornou um seguidor de Jesus. E a vida dele agora, a partir dali, foi de um discípulo de Jesus. Que a história de Zaqueu seja sempre uma inspiração para nós vivermos a nossa história com Jesus. Amém?